Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alana, eu sou gerente operacional na OIM Solar e hoje vim trazer para vocês algumas informações sobre o OIM, né, sobre as boas práticas de OIM, de pós-vendas, e o quanto isso é importante para a usina. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês mais sobre o nosso dia a dia, sobre essa nossa realidade em relação ao pós, né, o pós-instalação das nossas usinas. Então, a OIM Solar, ela tem experiência no mercado aí desde 2015, né? A gente está atuando, então a gente começou ali com pós-vendas, alguma coisa ali um pouco menor, e isso foi evoluindo conforme a gente foi percebendo essa necessidade do mercado, né? Eu costumo dizer que a gente compara um sistema fotovoltaico às vezes com um carro. Né, o carro não vai durar os 25 anos como sistema se você não limpar, se você não fizer uma manutenção, principalmente, né, a preventiva. Então, isso é muito importante. E muitas vezes a gente acaba, né, ali no calor da venda, né, do integrador, a gente acaba esquecendo de deixar claro algumas coisas para o cliente. É isso que a gente até chama de educar o cliente, deixar o cliente ciente que tem o pós, né, que ele tem que cuidar, que ele tem que limpar, que ele tem que ter o básico de cuidado. E mesmo que isso não seja obrigação do integrador, né, de manter todos esses 25 anos, é de vocês que o cliente vai cobrar, é com vocês que o cliente vai estar falando sobre esse assunto, tirando essas dúvidas, até porque para ele também é novo, né? A maioria dos clientes, quando vai procurar um sistema solar, não pensa no pós, e sim ali nesse momento da instalação. Então, é muito importante vocês terem isso mapeado e acompanhando, até porque tem uma possibilidade de ganhos extras, né? Com o pós-vendas, com o OIM, para os integradores também. Então, isso é muito importante. A OIM, então, a gente trabalha para melhorar ou para manter a performance de sistemas, né? Então, a gente tem trabalhos tanto em campo, tanto em operação remota, para garantir o melhor resultado para as usinas. Trouxe aqui algumas tendências, né, alguns modelos que a gente percebe que estão entrando bastante dentro desse setor de OIM. O primeiro deles é o Full Service. O Full Service, então, ele abrange todos os serviços da usina e que geralmente também é o nosso modelo mais complexo de trabalho, porque uma usina tem muitos detalhes, depende de muitas coisas, né, para estar gerando bem, para estar com uma boa performance. E para isso, então, a gente precisa de um trabalho bem grande e muito bem direcionado para cada usina, né? Principalmente quanto maior a usina, mais detalhado, até porque alguns clientes ali têm essas usinas para vender, né? Vender não, a gente não pode falar isso, né? Mas para fazer locação ou então algum tipo de consórcio, e é de extrema importância a performance dessa usina. Então, o full service ele é o ideal para isso. Ele é o modelo de contrato mais barato, porém ele está sendo buscado hoje, né? Para quem já instalou usinas e está sentindo essa dor agora. Então a gente percebe vindo hoje a galera que está perdendo as garantias, né? Que está dando seus 5 anos de instalação. Tem poucos projetos no Brasil ainda que estão sem garantia, né? Mas a gente está vendo essa crescente, né? Conforme a passagem dos anos. Então, esse é o modelo de contrato que pode ser personalizado conforme a necessidade de cada usina e a gente também trabalha com ele. Hoje, a gente está desenvolvendo uma parceria com a VEG Digital para conseguir uma solução mais ampla, né, para atender o full service. Então, que é uma plataforma que vai além do monitoramento dos inversores, de todos os hardwares que a gente consegue colocar em campo, e também vai ter um acompanhamento em tempo real do que a gente está fazendo na usina em campo. Então, tudo que a nossa equipe estiver fazendo lá na usina vai estar subindo para essa plataforma e o cliente vai ter tudo, né, no mesmo lugar, numa única solução, que é justamente, né, o objetivo do full service. No full service, o cliente ele não precisa se preocupar com essas informações que elas já vão vir traduzidas, né, prontas para ele. Então, a gente que cuida de tudo, ele só vai pegar aqui na ponta, então, dentro do nosso novo aplicativo, todas as informações de como é que está essa usina. Um segundo modelo, que também é uma tendência para esse mercado, é o autoatendimento. E ele é uma tendência principalmente para clientes residenciais. Por quê? Porque o OIM para um cliente residencial é muito caro, geralmente. Então, se o cara economiza R$ 500 por mês, ele não vai pagar R$ 200 por mês para fazer um acompanhamento dessa usina, né? A gente prolonga muito o payback desse cliente. Então, o autoatendimento, a gente também tá com um aplicativo que, inclusive, foi lançado no mercado nesse último mês, que é o OIM Smart Solar. O OIM Smart Solar, ele foi feito para esses clientes residenciais e principalmente para o integrador. Por quê? Aqui, dentro dessa plataforma, a gente tem o monitoramento, né, de todas as plataformas, então, aí por API dentro desse aplicativo. E ele traz esse novo modelo de mercado do autoatendimento para cliente residencial.
Então, dentro do aplicativo, a gente tem orientações de como limpar, de como fazer manutenção, indicações de qual período que isso deve acontecer. E o principal diferencial desse aplicativo é o que a gente até às vezes compara com o Uber, só que para o celular. Então a gente vai estar desenvolvendo agora, nesse momento, né, integradores, parceiros em várias regiões do Brasil. É assim que se o cliente tiver uma necessidade, ele vai, por exemplo, uma visita técnica ou uma limpeza, ele vai solicitar dentro do aplicativo e os nossos parceiros na região vão receber essa demanda desse serviço. Com isso, né, eles podem mandar o seu preço para aquele serviço ali na região e aí o cliente dá o aceite ali e paga pelo aplicativo, tudo no único lugar. O cliente também consegue fazer contratação de seguro, saber mais informações sobre o seu sistema, ter todos os documentos, tudo aqui. A gente pensou nisso também como uma solução para o integrador, porque a gente sabe que às vezes se você tem um cliente que é 1.000 quilômetros da sua sede, não compensa para você bater 1.000 quilômetros só para ir lá fazer uma configuração para o cliente da internet ou configurar, né, arrumar um inversor ali, coisa simples. Então, se o integrador for nosso parceiro dentro desse aplicativo né, e também conhecer os nossos demais parceiros, esse cliente pode solicitar esse serviço dentro do aplicativo para alguém da região atender, mas com a qualidade, né, do atendimento de quem integrou. E o integrador vai poder ter esse aplicativo entregar para o seu cliente com a sua logo, né? Então, né, é você que está entregando o pós-vendas para o seu cliente ali na palma da mão dentro desse aplicativo. Eu trouxe aqui um QR Code de um formulário, se vocês tiverem interesse, né, que a gente entre em contato com vocês para passar um pouquinho mais sobre o aplicativo, sobre comissões, sobre como é que funciona. Então, é só acessar aqui, responder lá os contatos de vocês, que a nossa equipe vai entrar em contato para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa solução, né, poderem estudar essa possibilidade para trazer para vocês. E qualquer dúvida, né, qualquer coisa que vocês queiram saber mais a respeito, vocês podem me procurar durante o evento, que eu vou estar disponível para a gente conversar sobre isso também. Esse aqui é mais um formulário para a gente filtrar ali as informações e, na sequência, a equipe já entra em contato com vocês para passar maiores informações. Beleza? Bom, falando um pouquinho sobre os elementos essenciais do pós-vendas, do OIM, eu divido o OIM, né, nas duas partes, o O, que é a nossa operação, e o M da nossa manutenção, um remoto e um em campo. Falando do remoto, o primeiro e principal que a gente precisa ter no nosso cliente é o monitoramento. É uma tecla que às vezes é muito chata, né? O cliente às vezes demora a colocar a internet, às vezes fica caindo a internet do cliente, não funciona muito bem. Mas a gente costuma dizer que sem monitoramento não tem OIM, não tem pós-vendas. Porque nem sempre a gente consegue estar lá presencial, né, na correria ali, acompanhando como é que está usando desse cliente. Então, o monitoramento é o primeiro passo para a gente conseguir fazer um OIM, um pós-vendas de qualidade para esses clientes. Na sequência, então, os relatórios, né? Com o monitoramento em dia, com a gente tendo as informações do sistema, a gente consegue emitir relatórios de economia, de geração, de como é que está essa usina para esse cliente. E com isso, o cliente tem uma visão mais ampla, mais completa de como é que está esse sistema. Falando sobre o M, né, da manutenção em campo, a gente tem aí os dois pilares que vão ser a limpeza, que também é de muita importância, né? O cliente tem que ter isso em mente, que sem a limpeza a geração dele sempre vai estar não vai estar da maneira com que ele esperava. Eu tenho clientes aí que, 5 anos que instalou o sistema e nunca limpou, e aí fala, esse negócio do celular não funciona. Realmente, a sujeira que estava lá não funciona mesmo, né? Não tem como, então é sempre um ponto importante para a gente estar com o nosso cliente ciente a respeito do OIM do pós-vendas. E também manutenção, né? Que dentro do nosso setor o ideal é que ela seja sempre preventiva. Manutenção corretiva costuma ser caro, mas aí também vai da conscientização tanto do nosso integrador, né? Tanto do nosso cliente, que acaba acontecendo também corretivas de vez em quando, e a gente precisa também estar atento a esses processos. Em relação ao pós-vendas, aqui é a de 2021, né? Acho que já saiu uma esse ano, mas por que a gente tem muita importância do pós-vendas? Porque aqui a pesquisa é da Greener, né, do ano passado, que um dos canais, o maior canal que a gente tem para a gente ter novas vendas, né, para o integrador, é a indicação de clientes. Então, um cliente bem satisfeito, um cliente com um pós-vendas estruturado, com acompanhamento, com você tirando as dúvidas do cliente, por mais simples que às vezes pareça para a gente, tem suma importância dentro do nosso negócio. É isso que faz rodar, faz ter novas indicações, novos clientes e a gente continuar nesse ciclo. Então, essa é a importância de ter um pós-vendas, né, estruturado para pelo menos as dúvidas básicas ali do cliente, o acompanhamento, a gente fazer nesse início, né, logo após a instalação.
Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que a gente pegou com pós-vendas ainda, para vocês entenderem o quanto isso muda a realidade desse cliente. Aqui é o exemplo de um faturamento de um cliente lá de Santa Catarina. Ele pagava em média R$ 300 de fatura e simplesmente em dezembro de 2019, na época eu era estagiária ainda, veio uma conta de R$ 1.141. Eu estava de férias. Esse cliente me ligou desesperado, porque tem alguma coisa errada no meu sistema. Então, eu dei uma analisada na fatura em relação ao faturamento, não tinha nada de errado, né? Mesmo assim, fiz uma abertura de reclamação e foi dada como improcedente, porque realmente não tinha nada de errado nos cálculos. E aí, em janeiro, veio uma conta ainda maior de R$ 3.600. Então, depois desse julgamento como improcedente da concessionária, a gente percebeu que se não estava errado os cálculos, estava errado os dados com os quais eles estavam calculando. Então, a gente foi até esse cliente e a gente foi procurar um medidor de energia, né, o bidirecional que a gente instala lá depois para esse cliente. Eu descobri que quem errou foi o leiturista. Ele trocou a injeção e o consumo desse cliente. Então, o cliente que tinha uma geração bem alta passou a ter um consumo alto e uma injeção pequena por um erro, né, por uma troca. E aí, no mês seguinte, já cancelaram aquela fatura de 3.600, veio a correta de R$ 460. E depois, no mês de fevereiro, veio aí a compensação do mês de dezembro, né, por conta do erro da concessionária. Então, sempre estar atento, né? A gente conhece esses processos, o cliente, muitas vezes, talvez sem um acompanhamento de pós-vendas, que foi bem no início do sistema dele, ele demoraria meses ou levaria o tempo até o leiturista acertar a leitura dele de novo para isso parar de acontecer e não teria a recuperação financeira desse caso. Então, a gente, como pessoal do setor, a gente precisa estar atento a esses pequenos detalhes, né? Como a gente conhece o nosso setor, conhece os equipamentos com quem a gente trabalha, é importante a gente estar sempre de olho e auxiliando esses clientes para que a gente possa ajudá-los aqui, né? A confiança desse cliente, a indicação desse cliente aqui depois desse atendimento aqui, assim, todo mundo com quem ele fala, ele indica a nossa empresa porque foi o que salvou o final do ano dele ali. Ele estava com a indústria desligada, ele tinha uma pequena indústria e estava vindo uma conta exorbitante para ele. Então, é a gente aplicar isso e conseguir reverter, né, essa situação para os nossos clientes. Aqui um outro exemplo, só que esse com assistência técnica. O cliente, ele precisou mandar um dos inversores da usina dele para assistência técnica, só que já tinha ido esse inversor uma vez antes para assistência, então, com isso, no dia 18/3, a assistência disse, não, tá vindo pela segunda vez, não é problema do meu equipamento, né? É problema da instalação, então o valor sairia mais de R$ 14.000. Porém, como a nossa equipe acompanha esse cliente, a gente fez o acompanhamento do processo de assistência técnica que foi feito a primeira vez. A gente fez os registros de como é que chegou, como é que foi instalado, todo o acompanhamento, né? Porque a gente precisa estar sempre respaldado caso aconteça alguma coisa. E foi o que aconteceu nesse caso. Com isso, a gente conseguiu emitir um relatório comprovando que se eu tenho que a instalação daquele cliente estava ok, que a gente recebeu o equipamento, que a gente verificou o equipamento. E com isso, no dia 24, a gente conseguiu reverter essa cobrança de R$ 14.000 para reparo em garantia. Né, o cliente, nessa hora, ele fica desesperado. Putz, como é que eu vou pagar R$ 14.000? Então, ele também, fora, né, o nosso conhecimento técnico, que um relatório foi ali simples, né, no nosso caso, mas que deu um auxílio muito grande para esse cliente. Então, um pós-vendas bem preparado, que acompanha esses processos, essas instalações, consegue sim, né, dar esse bom atendimento que com certeza reverte em novas vendas, né, num ciclo excelente para quem é integrador, como a gente deseja, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de manutenção das usinas também, que são coisas que às vezes o cliente não está lá para ver e se vê não sabe como, né, prosseguir com essa questão. Então cabe a gente ter essas informações e acompanhar. Ali no primeiro, então, a gente tem um módulo quebrado. A gente teve alguns casos aí de módulo em telhado que o cliente a gente encontrou bala, né, projétil no telhado do cliente, o pessoal deu uns tiros para cima lá, acertou o módulo e o cara nem tinha visto. Isso aqui vai prejudicar a geração dessa usina, daquela string, daquele inversor. Então, que muitas vezes o cliente não percebe, mas que agrega valor, né, em dinheiro também, na economia do cliente, essas questões. Aqui a segunda foto é um transformador, né, o cliente colocou numa sala fechada, sem nenhum tipo de ventilação. E a gente chegou lá, não era verão
ainda, era inverno e estava nessa temperatura aqui. Isso aqui, o cliente pode não perceber, a gente também, mas isso aqui o que vai acontecer? Vai diminuir a vida útil desse equipamento, vai me gerar problemas futuros, talvez dali um tempo, né, ainda que deveria estar bem funcionando, o cliente vai ter que comprar outro equipamento, ter um gasto por conta de um cuidado que ele não foi orientado. Então a gente foi no local, mediu a temperatura, indicou para ele abrir, né, fazer uma porta vazada, ter um ar-condicionado, alguma coisa. Então a gente consegue melhorar esses processos com o nosso cliente. E aqui um outro exemplo, principalmente em usina grande, que muitas vezes o cliente não vê pequenos detalhes. Então o pós-vendas, o OIM, ele tem que estar presente em todos os detalhes da usina, né? A gente continuar sempre estudando, aprendendo novas soluções, novas informações, né, sobre os nossos sistemas. Tá atento também, mesmo no OIM, a tudo que entra no mercado para saber como é que vai ser o pós, como é que vai ser a manutenção daquele equipamento, porque ele pode parecer uma boa solução, né, para instalação, mas talvez ele vai custar caro no OIM. E para esse cliente, esse novo equipamento não vai compensar daqui 20 anos, porque ele vai ter um gasto a mais. Então é sempre a gente estar atento a esses detalhes das usinas para a gente conseguir trazer, né, melhores resultados, trazer o melhor custo-benefício para o nosso cliente. Agradeço a atenção de todos. Vou estar aí no evento hoje o dia todo. Se vocês quiserem tirar dúvidas, trazer casos de clientes de vocês até mesmo, conhecer um pouquinho mais sobre os nossos aplicativos e as nossas soluções também, eu fico à disposição. Qualquer coisa, é só vocês me chamarem, tá bom? Muito obrigada, pessoal.